Bom dia, turma! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cultura indígena, né? Sobre os hábitos deles, dos povos indígenas. Na semana passada, a gente falou sobre a utilização da palavra de origem indígena no nosso vocabulário, né? Como a gente viu palavras jacaré, pipoca, jacarepaguá. Então, essa utilização dessas palavras na nossa cultura fez com que a gente percebesse que os povos estão ligados entre si, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais dessa cultura indígena. Na verdade, a gente pensa que a cultura está distante da gente, mas a cultura indígena ela faz parte do nosso cotidiano. Nós aprendemos desde pequeno a pintar o rostinho de índio, a vestir roupas, de obter objetos que foram confeccionados pelos indígenas. Por esse daqui, ó. Esse daqui é um colar, né, de origem indígena, feita por uma tribo, que eu ganhei alguns anos atrás. Aqui dentro tinha um chocalhinho, mas agora não faz mais o barulhinho. Então, eles confeccionam materiais diversos, com colares, cocares, brincos, enfim. Então, hoje, o que nós vamos aprender hoje, na aula de hoje, com a leitura das páginas dos livros da página 10 até a página 13, é um pouquinho mais sobre a cultura dos indígenas. Combinado? Vamos abrir o nosso livro de história na página 10. Na página 10, nós temos um textinho aí que a tia vai ler para vocês, tá bom? As culturas indígenas. Os povos indígenas possuem diferentes culturas. Em algumas comunidades, o trabalho é dividido entre homens e mulheres e o chefe organiza as atividades da aldeia. Então, eu gostaria que vocês estivessem marcando essa primeira frase, tá bom? Os homens caçam e derrubam árvores para abrir terrenos, onde as mulheres plantam mandioca, milho, batata doce, feijão, abóbora, pimentas, entre outros alimentos. Mandioca, gente, é o aipim também que a gente come na nossa casa. A pesca e a coleta de frutos e sementes como araçá, goiaba, caju, pinhão, açaí, castanha são feitas por todos da aldeia, homens, mulheres e crianças. Então essa coleta, né, é feita por todos. Muitos indígenas confeccionam utensílios, ó, como o colar que eu mostrei para vocês, para uso cotidiano, para eles se enfeitarem, se ornamentarem, como redes de algodão, potes de cerâmica, cestos trançados para guardar alimentos, flechas e lanças para caçar. O artesanato feito por eles inclui colares, pulseiras e cocares, feitos de penas, sementes e conchas. Esses acessórios são usados em festas e rituais. Nessas ocasiões, alguns povos indígenas também costumam pintar o corpo com tintas extraídas de plantas. Então, esse parágrafo inteiro, ele é muito importante para a gente poder entender como é a cultura, como é que é o costume, como são os hábitos dos indígenas. Aí aqui nós temos duas figuras mostrando um cesto trançado de palha e como eles pintam o corpo deles. Agora vamos passar para a página 11. Na página 11 tem uma discussão aí entre essas duas figuras. E essa atividade vocês vão fazer oralmente, não vão precisar fazer no caderno, tá bom? Duas perguntas assim, para vocês observarem a figura, a imagem e responderem oralmente. O que elas estão fazendo? O que as crianças estão fazendo? Qual elemento da cultura dos não indígenas está presente na primeira imagem? Então, qual elemento na primeira imagem que não pertence à cultura dos índios? Tá bom? Vocês vão responder oralmente mesmo. Agora, essa pesquisa que está aí no bumerangue, a tia separou essa pesquisa como atividade de hoje. Então, o que vai acontecer? Vocês vão precisar de consultar no Google informações sobre uma tribo indígena que vive aqui no nosso território. Pode ser no território do Rio de Janeiro, não precisa ser da Ilha do Governador. Se quem achar da Ilha do Governador, tudo bem.
Então, vocês vão clicar lá no Google e vão pesquisar tribos indígenas do Rio de Janeiro. Vão escolher uma e vão pesquisar algumas informações sobre essas tribos. Tia, eu vou colocar onde? Pois é, nós vamos registrar essas informações, as principais características, como vivem, onde vivem, como é a cultura deles, o que costumam plantar, tá? Aqui embaixo tem um roteirinho. Por exemplo, tá dizendo aqui, ó, quais seus hábitos, costumes e tradições, como é o lugar onde vive essa população indígena. Vocês, ao final dessa pesquisa, vocês poderão desenhar ou colar a imagem dessa tribo. Essa atividade vocês vão fazer no caderno de história, vão fotografar e vão me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Combinado assim? Na página 12, nós temos algumas figuras, algumas imagens, fotografias de pessoas que falam sobre essa cultura indígena. Tá? A tia não vai ler para vocês, tá bom? Vocês vão ler em casa, juntinho da mamãe, ou simplesmente sozinhos, vão praticar bastante a leitura. E embaixo temos lendas e mitos indígenas, tá bom? Depois eu vou contar para vocês uma lenda muito legal que eu aprendi, mas hoje não vai dar. Numa próxima aula eu vou contar uma lenda indígena. E na página 13, nós também vamos continuar lendo alguns mitos. O mito de origem e o começo do mundo, tá? Tem uma atividade aí, assista a animação Origem das Estrelas, sobre o mito do povo Bororó. Em seguida, leia o mito que explica o surgimento do povo Paresi e o mito sobre o começo do mundo do povo Tupari. Então, vocês só vão assistir, não tem atividade escrita para essa página. Então, como atividade escrita, a tia solicitou a pesquisa do bumerangue. Combinado assim? Então, eu gostaria que vocês lessem com atenção e qualquer dúvida vocês me perguntassem, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Aguardaremos a próxima aula de história, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.